Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, o quarto domingo da Quaresma, domingo da alegria, você é convidado a percorrer comigo esta jornada em que estamos aprofundando, meditando sobre o livro dos Provérbios. Encontramos-nos no prólogo e na primeira aparição pública da sabedoria, que nos convida a segui-la, que nos convida a ouvi-la, que nos convida a estar com o coração atento à sua mensagem e a não só isso, a nos deixarmos ser impregnados por ela. Hoje nós iremos meditar Provérbios, capítulo 1, versículo 26. Dentro desse convite feito pela sabedoria, que aqui é personificada, aparece com características de uma pessoa. E como eu já disse, nós cristãos que cremos na revelação divina, no ápice da revelação, nós cremos e admitimos que de fato a sabedoria é uma pessoa, é Jesus Cristo, Filho de Deus, Verbo divino encarnado para nós. Então vamos à meditação de Provérbios, capítulo 1, versículo 26. Qual o chamado que a sabedoria nos faz e qual a advertência? Hoje se trata de uma advertência. Assim diz Provérbios capítulo 1, versículo 26. Também eu rirei da vossa desgraça, zombarei quando vier o vosso terror. Palavras fortes, palavras que muito provavelmente, aliás, eu digo com certeza, nós não esperaríamos ouvir da parte da sabedoria. Eu rirei da vossa desgraça, zombarei quando vier o vosso terror. Por que não esperamos ouvir esse tipo de palavras nos lábios da sabedoria? Certamente porque essas palavras parecem trazer uma sabedoria nada sábia, muito passional. Uma sabedoria que, inclusive, parece guardar consigo um certo sentimento de rancor, de vingança. Sim, essas palavras abrem a possibilidade para se compreender isso. Uma leitura fundamentalista da palavra de Deus irá compreender desse modo. Em segundo lugar, essas palavras parecem contrastar, e muito, aliás, parecem que se encontram em dois polos diferentes, distantes. Não só distantes, mas contrários. Como o evangelho de hoje, o evangelho que nós ouvimos sobre a parábola do filho pródigo. O pai misericordioso que acolhe o filho que volta arrependido para os braços do pai. O filho que toma a iniciativa de retornar. E o pai que todo dia vai ansioso olhar para a estrada para ver se o seu filho retorna, reconhece o seu filho que retorna. Reconhece estando ele ainda longe. Porque é o pai. É o pai que ama. E mesmo com o filho maltrapilho,
o abraça, o acolhe, nem espera que o filho diga suas palavras de arrependimento e o que ele cometeu de errado e por que ele cometeu de errado. O pai o acolhe e o abraça. As palavras desse provérbio, repito, Provérbios, capítulo 1, versículo 26, parecem contradizer. Aqui de fato estamos falando da sabedoria divina? Estamos falando da sabedoria que vem do alto, da sabedoria de Deus? Sim, estamos falando dela. Estamos falando da sabedoria de Deus. Estamos falando da atitude de Deus. Mas que Deus é esse? Esse é o Deus do cristianismo? Esse é o Deus que é todo bondade, amor, misericórdia? Sim, é este Deus. Em Deus, amor e justiça não se contradizem. Primeira coisa para entendermos as palavras do provérbio de hoje. Essas palavras chocam e intencionalmente elas querem chocar. Elas querem dar um ultimato ao pecador, para que o pecador se volte, para que ele possa perceber que após a sua morte, após a sua partida deste mundo, não há mais a quem recorrer. O tempo da mudança e da conversão é agora, é aqui. Até na parábola do filho pródigo, percebam, o filho pródigo se arrepende enquanto está lá na lama. Se ele não retornasse, ainda em vida, para os braços do pai, ele morreria lá na pocilga, lá junto com os porcos. O tempo para o arrependimento é aqui e agora. Deus nos livre de morrermos em pecado. Deus nos livre de morrermos longe da graça divina, da sua graça. Hoje nós celebramos, sim, o domingo da alegria. Alegria pela misericórdia divina. Alegria pelo amor que Deus tem dedicado para nós. Que a alegria que nós celebramos hoje aqui na terra, por podermos contar com Deus misericordioso, que nos acolhe em nosso arrependimento e em nosso propósito de mudança de vida, deve permanecer com uma efetivação dessa mudança de vida, de tal modo que, ao término da nossa vida, nós ouçamos dos lábios de Jesus: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde toda a eternidade. E não ouçamos dele: afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Sim, é esse mesmo Jesus, é essa mesma sabedoria divina que vai dizer aos impiedosos, aos impenitentes, aos corações duros, que vai dizer essas palavras: afastai-vos de mim, maldito. E isso não cancela a misericórdia divina, porque a misericórdia divina é para esta vida, é para que nos exercitemos hoje na penitência, com o nosso coração arrependido, com o nosso coração transformado. Quebremos o nosso coração de pedra, assumamos um coração de carne. O Senhor nos chama hoje. Não queiramos ouvir da sabedoria divina. Eu rirei da vossa desgraça, eu zombarei quando vier o vosso terror. Inclusive, na bula papal com a qual se declarava o ano da misericórdia, que nós vivemos em 2016, há 9 anos, o Papa Francisco, nesta bula, intitulada Misericordiae Vultus,
lá no número 19, fala para nós o seguinte: para todos, mais cedo ou mais tarde, vem o juízo de Deus, do qual ninguém pode escapar. Absolutamente ninguém. Então, Fabiano, qual é a palavra que Deus dirige para nós hoje? Ao ouvirmos essas palavras duras, essas palavras que nos chocam, choquem-nos muito mais o fato de estarmos em pecado, choquem-nos muito mais os nossos pecados, os nossos pensamentos tortuosos, a nossa dureza de coração, do que essas palavras da sabedoria. Se os nossos pecados não nos chocarem mais do que o fato de que a sabedoria se rirá daqueles que, por não dar ouvidos a ela, por não se penitenciarem, estarão condenados no fogo eterno. Então, meus irmãos e irmãs, nós já não temos mais a capacidade de refletir, já não temos mais a capacidade de olhar para dentro da nossa consciência, que é o sacrário vivo de todo ser humano. Quando a sabedoria nos dirige essas palavras, não é que este seja o desejo dela, e muito menos que nós devamos entender ao pé da letra essas palavras, que lá na eternidade, Deus vai se rir daqueles que se encontram no fogo do inferno. Não podemos entender literalmente, mas o que nós devemos entender é: o que deve me chocar, acima de tudo, é a minha persistência no pecado. Meu Deus, quanto tempo eu perdi longe de Ti. Quanto tempo eu passei sem gozar da vossa graça, da vossa misericórdia. Esse deve ser o choque que deve nos mover. Tal como dizia Santo Agostinho, tarde te amei, tarde te amei. Beleza sempre antiga e sempre nova. Reconhecer que estamos voltando para o Senhor, graças a Deus. Se essa for a realidade da sua vida e da minha vida, estamos voltando para Ele. Mas estamos voltando tarde. Perdemos muito tempo fora dele. Mas graças a Deus que a sua misericórdia nos acolhe no hoje da nossa vida. Hoje Ele nos acolhe. Então voltemos hoje, porque não sabemos se teremos a oportunidade de estarmos aqui ainda nesta terra amanhã, para nos voltarmos para Ele. E que lá na glória eterna possamos rir com a sabedoria divina, possamos dar gargalhadas de alegria por termos estendido a nossa mão a ela, quando ela estendeu a sua mão para nos resgatar. Voltemos como o filho pródigo, arrependidos, porque Deus nos ama, cuida de nós e hoje nos diz: é agora o tempo da conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.